A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Estamos no 12º dia da nossa campanha. O tema de hoje é tudo contribuirá para o seu bem. Crer que todas as coisas cooperam significa que até mesmo os problemas e as notícias ruins também contribuem para o seu benefício. Vamos repetir isso? Crer que todas as coisas cooperam significa que até mesmo quando você tem problemas, adversidades, notícias ruins, isso tudo contribui para o bem dos filhos de Deus. O versículo do dia está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós não podemos deixar que os sentimentos ruins dirijam a nossa vida. Quais sentimentos têm dirigido a sua vida? Quais são os sentimentos que têm conduzido as suas escolhas e as suas atitudes? O que está dirigindo a sua vida? Muitas vezes nós nos deixamos ser comandados, dirigidos por sentimentos que não são sentimentos gerados pelo Espírito Santo, não são sentimentos de Jesus, não são os sentimentos gerados através do fruto do Espírito. Todos nós temos notícias preocupantes, notícias ruins, acontecimentos difíceis que acontecem, muitas vezes desestabilizando famílias inteiras. Muitos lares às vezes entram em pânico, afetando filhos, afetando casamentos. E muitas pessoas têm aquele eterno sentimento de que eu não sei, mas eu estou sentindo que algo errado vai acontecer. Irmão, não pense desse jeito. Não fique profetizando que algo errado vai acontecer, porque muitas pessoas são conduzidas, são guiadas por esses sentimentos ruins e deixam que esses sentimentos conduzam a sua vida, baseiem as suas decisões. Mas posso afirmar que tudo depende da maneira como essa notícia é encarada. Tudo depende de como você enxerga isso. Nós vemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Nós precisamos de verdade crer nessa palavra. Se nós somos filhos de Deus, se nós amamos ao Senhor, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deixa eu te perguntar uma coisa: você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração? Você ama de verdade ao Senhor? Porque se você amá-lo de verdade, então esta palavra diz que tudo o que acontece vai cooperar de alguma forma para o seu bem. Algumas adversidades que passamos em nossas vidas, elas são didáticas, elas nos ensinam. Como eu disse faz pouco tempo, o deserto não é um lugar para a gente morrer. O deserto na vida de um filho de Deus é um lugar de passagem, onde você é forjado, onde o Senhor te ensina, onde o Senhor começa a mudar o seu caráter, os seus sentimentos, a forma como você enxerga as coisas, aonde a sua fé começa a ser aumentada. Então muitas situações que nós passamos, nós não entendemos, mas isso de alguma forma, Deus está usando aquela situação para te fazer ficar mais forte, mais firme em Deus, mais fiel a Ele. Lá em Romanos capítulo 8, 28, é onde está registrado isso que nós estamos falando. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi como eu disse, aqui não está dizendo algumas coisas, ou poucas coisas, ou aquelas coisas. Está dizendo todas as coisas. Elas cooperam para o bem daqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Porque assim, muitas vezes a gente fica apegado quando as coisas estão indo bem, está tudo certo, está tranquilo, você descansa em Deus, você fala, não, o Senhor está trabalhando a meu favor. Mas infelizmente, quando as coisas não vão tão bem e acontecem algumas coisas ruins, nós mudamos a nossa postura. E nós temos que lembrar o que o Senhor Jesus disse. Ele disse: nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Nós podemos dar um exemplo do que aconteceu, falando de forma didática, que algumas coisas ruins contribuem para o bem maior. Nós vemos o que nós falamos anteriormente, alguns devocionais, sobre a morte de Lázaro, amigo de Jesus. Mandaram avisar o Senhor Jesus que ele estava muito doente.
O Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer. O Senhor Jesus não foi ver ele enquanto ele estava doente, ele veio a morrer. Ele chegando lá para ver o seu amigo, as duas irmãs chegaram. Meu Deus, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O Senhor ainda deixa claro que foi bom que os discípulos não estavam lá. Por quê? Porque o Senhor tem planos maiores, tem planos melhores, que nós não entendemos, mas tudo isso contribui para um fim maior, um fim melhor. Nós vemos que Lázaro foi ressuscitado. Eu imagino o impacto que isso causou em todos os que estavam naquele momento e testemunharam isso. E como isso foi propagado e é semeado até os dias de hoje, o milagre do Senhor Jesus. Então nós não entendemos. As irmãs dele não estavam entendendo, mas todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. É óbvio que a gente prefere conquistas. É óbvio que a gente prefere quando tudo está dando certo, mas no momento de crise, é neste momento que nós temos que estar firme com o Senhor. É neste momento de crise que nós temos que pôr à prova esta palavra, porque ela é verdadeira. E entender e confiar e ter fé de que Deus está no controle de tudo. Mesmo que nós não estejamos entendendo, nós temos que ter certeza que se nós somos filhos de Deus e amamos ao Senhor Jesus, todas as coisas vão contribuir ao nosso favor. Nós temos que ter fé, nós temos que agir com fé, nós temos que viver pela fé. Deixa eu te falar uma coisa, se o Senhor Jesus verdadeiramente já entrou na sua vida, nada do que tem acontecido foi por acaso. Talvez você esteja passando por alguma situação difícil, e eu vou citar duas coisas. Talvez ou é a colheita daquilo que você vem plantando, e toda colheita e toda semeadura ela tem uma colheita. Infelizmente você vai ter que colher isso até você começar a plantar coisas diferentes. Ou é o Senhor te conduzindo. Talvez você esteja passando por um deserto e Ele está te forjando, e isso irá contribuir para o seu bem. Mas olha o que diz aqui no final do devocional. Mesmo sem você entender, a partir do momento em que você se entregou e permitiu que Jesus se tornasse o seu Senhor e Salvador, Deus começou a trabalhar na sua vida, até mesmo através dos problemas. Deus não se esqueceu de você. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Guarde isso no seu coração e haja em fé. Amém? Tenha um dia maravilhoso e abençoado, meu irmão. Um grande abraço.